como manifestar tão rápido que parece que é ilegal. Cara, literalmente o que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, você vai ver e você vai achar que as pessoas estão achando que você tá roubando. Sim, cara, as pessoas vão achar isso de você, porque o que eu vou lhe ensinar aqui, literalmente é um negócio mágico. Tipo, como você manifesta as coisas que você mais deseja no fundo do seu coraçãozinho de galinha e começa a ver as coisas mudarem. Então, o que eu vou te ensinar aqui é mágica. Eu não vou te ensinar coisa prática não, cara. Na verdade, eu vou passar por muita coisa prática, mas o que eu vou te ensinar aqui é mágica. Tu vai sair daqui um mago. Tu vai falar assim, quero criar isso, quero aquilo. E vai surgir. Tá achando que eu tô brincando? Cara, você precisa ver esse vídeo, porque eu não vou tratar igual aquelas mulheres que tem aqui no YouTube, né? Quando elas falam sobre criar realidade, lei da suposição. Sabe aquelas mulheres que têm um grande bico, né? E as unhas alongadas? Não vou tratar de tecnicazinha, não, cara. Eu vou tratar de negócio sério, né? Eu não tô dando leite aqui, não. Tô dando alimento sólido, como diria as escrituras. Espero que você não tenha pensado muita besteira quando eu falei isso. Mas antes, vem aqui. Eu tenho um presente pra você. Caramba, cara, tá cheiroso, tomar banho. Eu tenho um presente pra você. Se você ficar comigo até no final desse vídeo, eu vou te dar um e-book completamente gratuito dessa aula aqui. Por completo. Um e-book que, na boa, as pessoas estão tentando te vender, mas eu vou dar por completo. As pessoas também sempre me perguntam, Taoufik, onde você sabe tudo isso? Quais são os livros que você leu e toda essa coisa? E eu também vou te dar muitos livros, um acervo de livros gratuitamente. Cara, fica comigo até o final, que o presente que você vai receber vai mudar a sua vida. Tanto o e-book gratuito, quanto uma porrada de livro também gratuito. Então, fica comigo que no final eu vou te falar como que tu pode pegar isso, que é seu por direito. Então, a gente vai falar hoje sobre como manifestar. Há muita coisa sobre manifestação na internet, sobre como fazer isso, técnica X, técnica Y. E cara, na boa, parece que as pessoas nunca explicam. Porque literalmente as pessoas falam assim, não, essa técnica aqui é milagrosa, ela vai mudar a sua vida. E aí você vê que certas pessoas fazem, dá certo, e tipo, as coisas começam a surgir, dinheiro, amor, tudo que você mais deseja aí. Mas outras pessoas fazem e não dá certo, a mesma técnica. Por quê? Isso acontece muito, eu vejo isso direto. Pô, Taoufik, tentei isso, tentei aquilo, não deu certo. Cara, tem um motivo pra isso. Tem um motivo específico pra isso. Um motivo que é muito mais profundo, inclusive. Só que você precisa começar a compreender da base. Não é sobre lei da suposição, de supor que vai acontecer e vai acontecer. Não, cara. Você precisa entender como a realidade funciona. E a primeira coisa que tu precisa entender sobre a realidade que a gente vive é que mente e matéria são exatamente a mesma coisa, só que em estados diferentes. Mente e matéria são exatamente a mesma coisa em estados diferentes. Como assim, Taoufik? Mente e matéria é a mesma coisa? Cara, eu quero pegar de um nível muito básico para um nível mais avançado, certo? Vamos começar do nível básico de entendimento, um nível lógico. Você sabe a rua que você caminha? Isso já esteve na mente de alguém. Você sabe a casa que você mora? Isso já esteve na mente de alguém. Um dia já foi um sonho. Sabe o carro que você anda? Isso já esteve na mente do Criador. Do carro, no caso. Então, sim, tudo trata-se do quanto as coisas estiveram na mente e estiveram por fora. E possivelmente você já saiba dessa informação. Só que o que talvez você não saiba é como que isso extrapola, por exemplo, a nossa realidade. Como que isso deixa de ser um argumento que eu estou utilizando lógico e passa a ser um argumento completamente metafísico. O que é metafísico? É fora da realidade. São coisas que a gente não consegue explicar muito bem pela lógica. E eu não sei se você já percebeu, todo o intuito de qualquer ensinamento no mundo trata-se de um sentido metafísico. Ou seja, fora da realidade, que extrapola os nossos níveis de conhecimento. Não é à toa, e eu sempre cito as escrituras aqui porque é um dos livros que mais podem te fazer manifestar, caso você não saiba, mas você vai entender o que eu tô falando. Não é à toa que Jesus, por exemplo, contava coisas em parábolas, ele nunca falava abertamente sobre o que está acontecendo. Também não é à toa que as igrejas atuais fazem charabacanta hanabassuia. Por que isso? Porque chega um ponto, um nível de entendimento da realidade que ela extrapola a linguagem. É por isso, inclusive, que você sonha, e os seus sonhos muitas vezes parecem tão estranhos, porque você é tão profundo que você tem que se comunicar em uma linguagem simbólica com você mesmo. Ou seja, entre as parábolas que Jesus contou sobre o reino de Deus e o seu sonho, não há muita diferença. A questão é a mesma. É a mesma coisa, só que em tempos diferentes. São símbolos. Porque chega um nível de profundidade tão grande que você começa a compreender a realidade como um símbolo. E o nível mais avançado que a gente tem é que mente e matéria são a mesma coisa, só que em estados diferentes. Eu quero que você pense, quando eu falo sobre isso, sobre água, gelo e água, cara. Bem simples de entender. São a mesma coisa, só que em estado diferente. Assim como matéria e mente é a mesma coisa. Ou seja, o gelo está aqui no seu estado sólido e você tem a água.
que está no seu estado líquido. O que você precisa compreender é que isso é muito parecido com mente e matéria. Sim, tudo é mente e matéria. E isso é muito importante de você entender, porque tudo é mental. Então, tudo que você vive na matéria, ele teve um nascimento na sua própria mente. Sim, teve um nascimento na sua própria mente. Porque, cara, nada nesse mundo é real. Por mais que, por exemplo, você olhe pra esse papel aqui e você acha que ele esteja parado na minha mão, com essa luz refletindo, e tradicionalmente eu tô muito bonito, né? Mas vamos lá. Por mais que você ache que isso aqui esteja parado, não está parado. Tudo está vibrando, isso aqui está se movendo. Então, basicamente, você precisa compreender que mente e matéria é a mesma coisa. Porque essa realidade que nós vivemos, ela é uma ilusão. Ilusão não significa, como muitas pessoas pensam, e esse é um erro fatal, cara, quando se fala de manifestação. Ilusão não é que não é real, é que é passageiro. Por exemplo, tudo é ilusório. Aquele amorzinho que eu tive, que eu amei, muito gostoso, foi ilusório, foi uma ilusão. Quer dizer que não foi real? Não, quer dizer que foi passageiro. Então você precisa compreender que a matéria, ela tem essa mesma característica. Ela é ilusória, ela é passageira. E a única coisa que define a matéria é a própria mente. Então sim, tudo está na mente. A casa que eu estou esteve na mente de alguém. A rua que você está esteve na mente de alguém. Então o que você precisa compreender é que você está manifestando as coisas o tempo todo com a sua própria cabeça, com a sua própria mente, cara. Cabeça de cima, viu? Você está manifestando coisa, com a cabeça de baixo você tá sendo Mr. Catra. Mas vamos lá. Então perguntar, Taoufik, como que eu me manifesto? Como que eu manifesto X ou Y? Cara, é a mesma coisa que perguntar, como que eu respiro? Sabe, é exatamente isso. As pessoas não têm noção disso. Que elas estão manifestando coisas o tempo todo, porque mente e matéria são uma coisa só, em estados diferentes, em tempos especificamente diferentes. Assim como ser e ter são a mesma coisa em estados diferentes da existência. Quando você é, você tem. Quando você tem, você também é. Então, entenda que você precisa compreender isso. É o mesmo papo de frequência que a gente vai conversar depois, porque tem tudo a ver com esse assunto. Mas a manifestação é isso. O primeiro ponto é entender que mente e matéria são exatamente a mesma coisa. A questão em si é que a sua frequência está manifestando coisas na sua vida. Os seus sentimentos, as suas emoções, a gente vai conversar sobre mais frequência, mas é isso. É basicamente isso. E agora a gente vai entrar num ponto tão fundamental, que é o ponto de botar o pau na mesa no universo. Mulheres não fiquem muito acesas, rapazes também. O que eu quero dizer com botar o pau na mesa no universo, eu tenho que falar dessa forma, porque isso aqui precisa gravar na sua mente. Isso aqui, cara, por isso que esse aqui vai ser o único vídeo que você vai precisar sobre manifestação. Porque realmente ninguém te conta sobre isso. Taoufik, qual técnica funciona? O quadro dos sonhos, a visualização, a lei da suposição. Não, 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 não e não. Não, nada disso realmente funciona. Por que que nada disso funciona? Por causa de algo chamado convicção. Convicção. E agora a gente vai entrar, possivelmente, um dos pontos mais interessantes desse vídeo. Por que interessantes? Porque todos nós, sei você, pelo menos eu fui, que eu sou aqui do Mato Grosso, e aqui todo mundo é muito, muito católico, nós passamos a nossa vida lendo esse livro e ouvindo sobre esse querido livro aqui, que é a Bíblia. E, infelizmente, nós fomos ensinados errados sobre ela. Nos ensinaram uma espécie de transferência de poder, onde todas as histórias nunca se tratam de nós, mas dos outros. Isso é um problema, porque de repente esse livro esconde todas as técnicas de manifestação do mundo, só que tá escondido e ninguém sabe. Sim, exatamente isso. E o primeiro personagem que a gente vai ver que manifestou alguma coisa no mundo, cara, se chama Abraão. Abraão, Taoufik? Como assim Abraão? O pai da fé. Espero que esteja escrito certo, hein? Abraão, sim. Um ponto muito interessante é que Abraão é possivelmente um dos únicos personagens que está tanto no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Se eu não me engano, as 3 maiores religiões do mundo. E isso não é por acaso. Como que um homem está nas 3 religiões que mais brigam entre si, por exemplo? Bom, é um grande ponto. Foi um grande homem. Você também é um grande homem, desde que você se reconheça como Abraão. O que eu quero dizer com isso? Uma das histórias mais famosas, e que eu vou começar a puxar o gancho total aqui pro papo de manifestação, sobre Abraão, é quando Deus pede para que ele sacrifique o próprio filho. E aí, ele fica, nossa, cara, eu queria ter esse filho, velho, vou ter que sacrificar? Vou fazer, vou lá, tome no moleque. Só que antes de ele fazer isso, houve uma intervenção divina e houve a seguinte mensagem: a sua fé lhe foi imputada como justiça. Sim, a sua fé lhe foi imputada como justiça. O que é justo? É justo que você viva a vida dos seus sonhos porque você deseja? É justo que você seja isso ou aquilo? É justo. Tudo isso é justo de fato. Só que a questão é que só se torna justo a partir do momento em que há fé.
E a fé é o principal ponto da manifestação. O que eu quero dizer com isso é que a convicção é o primeiro e o mais essencial dos pontos sobre manifestação. E é por isso que as coisas na sua vida acontecem do modo como acontecem. Então, Fig, por que a lei da visualização funciona comigo? Porque você tem a convicção de que aquilo vai dar certo. Então, Fig, por que o quadro dos sonhos não funciona comigo? Porque você verdadeiramente não acredita que aquilo vai dar certo. A sua convicção molda as coisas da sua vida. Todas as técnicas sobre manifestação, ou sobre manifestação consciente no caso, tratam-se nada mais, nada menos do que o quanto você acredita que aquelas coisas vão funcionar especificamente para você. Não tem como dizer que aquilo funciona para você se você não tem a convicção de que aquilo funciona para você de fato. E toda a trajetória, inclusive bíblica, dos grandes personagens da Bíblia sempre se tratou de uma única coisa: convicção emocional. A gente tem um exemplo aqui que eu trouxe de Abraão. Pô, mas eu já citei esse outro exemplo também em uns vídeos, do exemplo de Davi. O exemplo de Davi, o exemplo de Jacó que lutou com Deus, se eu não me engano. Jesus, que passou por cima das águas. O apóstolo João, que dizia ser o mais amado de Cristo e foi o único que não morreu martirizado, hein? Por quê? Por causa do nível de convicção emocional. Então eu já contei a história de Davi, que ele pegou a pedra, 3 pedras que eram 3 gigantes, para dar na cabeça dos gigantes, porque ele acreditava naquilo. Então, tá, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero falar com isso? Simplesmente contar uma história de um pastor, fazer com que essa aula sobre manifestação seja sobre também a sua catequese? Claro que não, cara. O que eu quero mostrar pra você é como que, de fato, toda a Bíblia, toda a história, toda a religião, principalmente, por exemplo, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, sempre mostraram uma única coisa: convicção é o ponto de partida. Se não duvidares no teu coração, tudo lhe será possível. Essa é uma mensagem remanescente do mais puro evangelho. Então, sim, a Bíblia é cheia de histórias que nos mostram como você só manifesta quando você tem uma convicção sobre aquilo. Então, ainda que eu passe pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum. O que é isso? É convicção, é técnica de manifestação nos Salmos. Ah, Taufik, mas então como que eu tenho uma convicção forte? Você precisa entender... Tô vendo que você tá gravando, tá, cara? Enfim, você precisa compreender que manifestar algo, em essência, significa o quê? Você não depender emocionalmente da realidade mudar para crer. Significa exatamente isso. Isto é botar o pau na mesa do universo. É falar, me dá o que é meu, pô. É literalmente isso. É você não depender mais de ver emocionalmente a realidade mudar para crer que aquilo vai acontecer. É tipo você falar, velho, vai acontecer. E você, sentimento bom, positivo, vai acontecer. Falei que vai acontecer. Então você fica bem se aquilo ainda não estiver acontecendo e bem se aquilo acontecer. Porque vai acontecer. Você não está interligado emocionalmente aos ciclos que esta realidade tem de positivo, negativo, positivo, negativo. Você não está no jogo, você não está olhando para a realidade dançando na sua frente. Você está emocionalmente convicto. E escuta, isso aqui pode mudar a sua vida. A sua vontade está distorcendo a realidade. Se você não tiver uma vontade muito grande e falar vai acontecer, a realidade não se distorce. Você pode orar, você pode fazer técnica de visualização, manifestação, sei lá das quantas, joguinho. Cara, fazer o que você quiser. Se a sua convicção de que aquilo não vai funcionar, não vai. Quem pode ir contra você, irmão? Ou irmona. Gostou desse novo vocabulário? Irmona. Vou inventar. Ninguém pode ir contra você, a não ser você mesmo. E você só vai conseguir fazer isso aqui. Agora o que as pessoas não falam, né? Todo mundo fala sobre manifestação como... visualize. Não, cara. A visualização, um sentimento bom, tudo isso é possível, tem que ser feito. Você deve ter um sentimento positivo, que eu vou falar mais sobre isso. Sobre algumas técnicas eu também vou comentar nesse vídeo. As que eu mais gosto, as que eu mais utilizo, porque eu tenho convicção que funciona. Você tem que compreender um padrão da vida. Que são o padrão da gestação, do Paulo e da semente. O que tem a ver, velho, o apóstolo Paulo com a gestação, com a semente? O que tem a ver, velho? Você tá ficando louco, Taufik? Tô. Sim, há muito tempo você não percebeu? Uma das narrativas mais interessantes sobre a Bíblia, por exemplo, sobre o cristianismo, é que Paulo fica cego durante 3 dias ao encontrar a verdade. Paulo fica cego durante 3 dias ao encontrar a verdade. É um ponto interessante, ele fica no escuro, mas aí ele começa a agir por meio da revelação divina. Cara, o que eu quero que você compreenda, toda vez que eu conto essas histórias bíblicas aqui no canal e relaciono de fato com as escrituras, eu não tô, assim, doutrinando você, eu só quero mostrar um padrão que existe. Eu só quero mostrar, pô, isso aqui tava ali. Por quê? Ele ficou no escuro durante 3 dias, assim como um bebê fica no escuro durante 9 meses, assim como uma semente fica no escuro até brotar. Você sempre vai ficar no escuro da sua própria manifestação
enquanto não agir, enquanto não sair do seu mundo pra viver. Porque se você tem a convicção, você faz. Pô, tô ganhando pouco nesse emprego, tá ruim. Sai e faz diferente. Tenha a convicção que vai dar certo. Não, você acha que essa é a melhor opção? Tô com medo. Cara, para, não temas. Novamente a escritura, uma das palavras mais escritas nas escrituras é não temas. Por quê? Porque a realidade é um sorvete, velho. A realidade é fruto da sua própria imaginação. A realidade é a imaginação congelada. Guarda isso pra sempre. A realidade é a imaginação congelada. Então o que eu quero dizer é que quando você tem a convicção, você age. Só que o que te impede de agir? E aqui é muito interessante. A gente vai passar por um outro ponto. Então, se tu tá compreendendo essa parada, o primeiro ponto foi a convicção. Você só manifesta se tiver a convicção fria que vai acontecer aquilo. Não fria, tipo, você tem um sentimento bom que vai acontecer e vai acontecer. Mas basicamente você fala, vai acontecer. E fica de boa, porque vai acontecer, entende? Agora, o que impede as pessoas de mudarem? Algo chamado modelo mental. 2 mais 2 dá quanto? 5 mais 5 dá quanto? 10 mais 10 dá quanto? Fala. Você provavelmente respondeu 4, 10 e 20. Foi porque você pensou ou porque você estava condicionado a essa resposta? Porque você estava condicionado a essa resposta. Então, os seus modelos mentais impedem você de manifestar as coisas. Como assim, Tofik? Você tá falando isso? Por que o desenvolvimento pessoal é tão broxa? Vamos botar dessa forma. Toda vez que você quer mudar, você fala exatamente dessa forma. Esforço. Não, agora eu vou mudar de vida, vou me esforçar. Vou me esforçar. Vou botar o máximo de energia que eu conseguir. Vou me esforçar. Vou passar a noite trabalhando, quero ficar rico. Você fala dessa forma. Por que eu tô falando dessa maneira tão galhofeira? Pra ficar na sua cabeça, isso aqui é muito importante. Não tô utilizando esses mecanismos aqui de palhaço pra você não entender. Eu tô usando pra você entender, cara. Presta atenção. Ou quando você fala, agora eu quero um amor, vou fazer tudo por essa pessoa. Não, vamos botar o exemplo do amor. Agora eu quero um amor, vou fazer tudo por essa pessoa. Por que você não pensa que a mudança é fácil? Por que você não pensa que em vez de você fazer tudo pela pessoa, a pessoa faria algo por você? Será que você não tá percebendo que nesses ambos os casos você está manifestando, na verdade, uma escassez? Porque se você está falando, eu vou fazer o máximo de esforço, significa que você não é. Esforço aqui, eu quero dizer, é óbvio que você tem que fazer as suas coisas com empenho, com dedicação, mas a ideia de um esforço excessivo em qualquer mudança pressupõe também a ideia de que aquilo vai ser difícil. E por pressupor a ideia que vai ser difícil, você não manifesta aquilo que você quer na sua vida, porque o padrão mental que você tem, não tá colaborando. Então isso funciona no amor, isso funciona no dinheiro, funciona em tudo. Muitas pessoas falam, quero ganhar mais dinheiro, então eu vou trabalhar mais. Não, cara. Não é esse o rumo, senão você está manifestando escassez. Porque o seu cérebro ele quer economizar energia. E por querer economizar energia, quando você fala que vai se esforçar para mudar, ele não vai fazer. Então como que você vai realmente agir, furar a casca do seu escuro, da sua gestação, da sua vida dos sonhos, se você acredita que isso é difícil? O fato de você ficar sempre crendo que uma mudança é coisa difícil e etc. é o que te impede de manifestar. Te impede de ter a convicção de que aquilo tá certo. Te impede de ter a convicção de que você tá botando pau na mesa em relação ao universo. Entendeu? Porque você tem que começar a partir de agora a associar a mudança, a manifestação a algo novo e leve. Você não pode associar, por exemplo, o dinheiro a algo pesado. Você não pode associar a ideia de amor a fazer tudo por uma pessoa e não receber nada em troca. Porque tudo isso, o que você tá manifestando? É igual você falar que você tá respirando. Só que você tá manifestando o que a sua frequência tá emitindo. Que é o quê? No amor, de eu vou fazer tudo por essa pessoa, não sei o quê. Você tá falando que, cara, eu não tenho nenhum pingo de amor pra essa pessoa me dar. Então eu preciso balancear essa balança toda no meu lado. Você manifestou o seu amorzinho, o seu chuchuzinho, certo? Só que você manifestou da forma como você estava emitindo sua frequência, que é na escassez de não receber. Tá compreendendo como o modelo mental é muito importante, como isso aqui pode mudar a sua vida? Porque você tá vivendo um padrão de dependência emocional, dependência financeira, sei lá, qualquer coisa da sua vida. Então a narrativa atual é muito ridícula. A narrativa de desenvolvimento pessoal ela é patética em relação à manifestação, em relação a você conseguir qualquer coisa. Não tô falando que você não tem que ter foco, mas todos querem ser mais produtivos, mas muitos querem ser produtivos simplesmente para esconderem o fato de que não se sentem produtivos. Isso é um problema, porque você vai manifestar círculos na sua vida. Eu já falei que quando você esquece da sua própria identidade, você fica manifestando círculos. Tofik, se vocês fossem filho de Abraão, agora estando de Jesus aqui, né? Se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. O que isso quer dizer? Se você é condizente com a identidade que você tem, você faria a obra que você é. Ou seja, você é um rei. Você acha que você precisa ficar se esforçando muito? Não, você precisa de estratégia, cara. Não de esforço excessivo. Senão você vai esquecer da sua identidade e vai ficar manifestando esforço e por aí vai. Compreendeu como o modelo mental te faz ficar preso em um deserto sem chegar a um lugar algum? Por isso que eu falo, o desenvolvimento pessoal é ridículo. É ridículo porque as pessoas elas fazem as mudanças, elas manifestam as coisas na vida dela por ódio.
ódio delas mesmas, entendeu? Existe um nível de esforço saudável, que é um nível de estratégia e esforço. E isso tem que ser sempre lembrado caso você queira manifestar com convicção de que aquilo vai dar certo. Repetindo, o que é manifestação? Pura e simples. É você não depender emocionalmente da realidade para acreditar que aquilo vai acontecer. Não depender emocionalmente da realidade para acreditar que aquilo vai acontecer. Então, tô usando a visualização. Então eu deito na minha cama e fico visualizando as coisas. Acredita que isso funciona? Isso vai acontecer. Agora fala assim, vai acontecer. E começa a andar. Começa a simplesmente marchar, sem medo nenhum, peito aberto, estufado para aquilo que você quer fazer. Filho? Filha? Deve ser mais novo que você, né, cara? Mas tipo assim, cara, você vai ver, o mundo não vai poder te parar. Só que você precisa aplicar isso que eu tô falando. E por que isso é tão interessante, cara? Porque a partir do momento que você tem convicção, você tá usando agora um dos pontos sobre manifestação mais interessantes que existem, que é o terceiro ponto desse vídeo, que é a autenticidade, cara. Deus tabernaculou entre nós. Isso é uma das frases também mais religiosas que existem. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? O divino sempre tá tabernaculando em você. E o divino, ele só se manifesta na sua espontaneidade. Existe essa palavra? Eu falei certo? Corrige aqui. Você pode ver. Você não manifesta uma coisa se você realmente quiser, digamos assim, parecer aquilo, porque você não está sendo espontâneo. Por exemplo, uma pessoa que quer parecer confiante, ela é cada vez mais insegura só por querer parecer. Uma pessoa que quer fazer tudo certo acaba sempre cagando com tudo. Vou colocar essa palavra mesmo, cagando. A pessoa que quer sempre fazer tudo certinho acaba sempre cagando com tudo. Por quê? Porque não existe algo espontâneo naquela realização, naquela manifestação que ela está fazendo. O espírito vem, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, o que, por exemplo, as escrituras sempre quiseram alertar é: seja espontâneo o suficiente de não saber para onde você vai e para onde você vem. Não é sobre o objetivo? Não. É sobre você adaptar a sua realidade com fé, dia após dia. É sobre não ficar preocupado com o futuro, porque você já tem uma convicção de que vai manifestar aquilo. Então você pode ser espontâneo. Você pode ser como as crianças para entrar no reino dos céus, entendeu? Porque você precisa compreender, finalmente, que tava escrito autêntice aqui. Enfim. Você precisa compreender que você é um ser que também é como Deus, imagem e semelhança do todo, que desce e tabernacula, que entra na sua própria criação. Você é um Deus que entra na sua própria criação constantemente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você é um mar de possibilidades, certo? No nível superior espiritual. E se você assistir o vídeo desse canal, você sabe o que eu tô falando, que são os 3 planos: físico, mental e espiritual. Os 3 grandes planos da existência. Você é um mar de possibilidade no espiritual. Significa que você pode ser rico, que você pode ser pobre, que você pode ser um mendigo, que você pode ser uma gostosa, um gostoso, ou pode ser alguém cabisbaixo, triste, que anda como se tivessem comido sua bunda. Isso é um ponto importante da manifestação. Você é obsceno o suficiente pra falar. Você não, se você quer manifestar alguma coisa, não ande como se as pessoas tivessem comido sua bunda. Eu falei isso no Instagram, todo mundo deu risada e tal, mas é verdade. O que isso significa? Não ande cabisbaixo, ande de peito aberto com convicção. Sim, é dessa forma. Muitos homens e muitas mulheres também acabam andando a vida como se fosse uma lagosta encurtada. Cara, você tá dizendo e dando sinais pro universo de que você é fraco, tá? E em todos os momentos você tá sendo testado, você tem que lembrar disso. Então você é um mar de possibilidades. E que, assim como Deus desce a própria criação, não é à toa que essa é uma das histórias mais famosas de Deus descer em um homem chamado Jesus. Assim como Deus desce a sua própria criação, você desce constantemente aos seus estados de ser. Você é um infinito de possibilidades que desce às suas próprias noções. Então você pode descer a um estado de mendigo, você pode descer a um estado de rei, você pode descer a um estado, vamos colocar assim, de soldado, que é o esforço excessivo, como eu falei. Ou seja, você sempre desce para as suas próprias concepções de si mesmo. E isso é importante entender. Porque se a tua convicção for de que você precisa mendigar amor, mendigar dinheiro, que nada vem fácil pra você, que tudo é difícil, que tudo não está colaborando com você, você desceu a concepção de um mendigo. Agora, se você acredita que sim, é necessário pra manifestar as coisas ter uma convicção muito forte, um sentimento positivo muito forte em relação àquilo, porque, repetindo o que eu sempre repito, não é sobre sentir para acontecer, é sentir e vai acontecer. Repetindo, se você tiver anotado, anota. Anotando, anota. Não é sentir para acontecer. É sentir e vai acontecer. Tá sentindo com convicção muito forte que vai acontecer porque você criou essa convicção em você mesmo? Bum, vai acontecer. Então você desce ao nível de rei, que é o cara que tem a convicção, ou a mulher, né? Pode ser rainha também, rainha. Que desce a convicção ao trabalho com estratégia e a convicção de que, cara, você já fez o negócio, é só curtir. Ou você desce ao soldado, que é o cara que batalha e tome isso, tome aquilo, mas que nunca evolui pro nível de rei.
Entende como você é um mar infinito de possibilidades que constantemente desce aos seus próprios altos conceitos? Isso é um ponto fundamental da manifestação, porque você não tem como manifestar algo se você tá pensando o contrário daquilo. Quero manifestar dinheiro, Taufik, mas eu sou pobre. Sou pobre? Você repete pra si mesmo, muitas vezes com piada, sou pobre, ou pensa que alguma coisa é cara, ou fica vivendo nesse mundo cheio de limites, sendo que tudo isso é simplesmente uma ilusão. Como eu falei, matéria e mente são a mesma coisa. E como que você desce da melhor forma para os seus altos conceitos? Por meio do que é autêntico. Você escolhe onde descer. Você escolhe onde repousar. Inclusive, uma das próprias narrativas bíblicas, cara. Por que eu fico citando na Bíblia toda hora? Que é incrível. Pô, é o maior livro de todos de manifestação. Tinha uma história que um anjo descia a um poço que curava as pessoas uma vez por ano. É a mesma metáfora. Você pode descer onde você quiser e isso vai haver cura. Então desça, escolha descer às suas próprias concepções, às suas infinitas possibilidades. É uma mentalidade de rei, de rainha. É não de mendigo, nem de soldado. Entende? E aí, quando você fizer isso, é muito importante você começar a compreender o poder de alinhamento. Porque tudo que eu tô falando sobre manifestação, como você já deve ter entendido, que é a convicção, seus altos conceitos, etc., trata-se do quê? De alinhamento. Alinhamento do quê? Dos dois sentimentos principais que você tem, que é o seu pensamento e os seus sentimentos. Tô falando um negócio todo nada a ver aqui, mas é pensamentos e sentimentos. Por causa do quê? A vida é dupla, cara. Quando essas duas coisas estão juntas, elas formam a criação, pensamentos e sentimentos. Como assim, Taufik? Eu vou te ensinar a fazer um filho agora. Você já reparou? Inclusive, isso é uma característica propriamente masculina. Os homens são mais racionais que as mulheres e as mulheres são mais emocionais, digamos assim. Isso vem muito antigamente porque as mulheres precisavam ser mais emocionais para cuidar dos filhos. Enfim, é um papo para uma outra história sobre duas energias, femininas e masculinas. Se quiser vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo. Então, os pensamentos, eles são tipicamente masculinos. E, cara, eu não quero aqui dizer, tipo assim... Eu não quero que você compreenda como isso é uma opinião minha. É realmente assim, as mulheres são emocionais e isso é lindo, isso é muito bom. Os homens são mais racionais e isso é bom. Porque essas duas coisas funcionam juntas. Todos nós temos essas duas energias dentro de nós. Por que você acha, meu querido, que a primeira história da criação foi uma mulher saindo da costela de um homem e a partir disso todo homem saiu de uma mulher? Porque as duas coisas estão juntas. Já dando essa pedrada pra você. Mas sim... Então essas duas coisas estão juntas e masculino e feminino, que são os seus pensamentos e sentimentos. E quando essas duas coisas se unem, o que surge, cara? O que surge? No meu caso, particularmente falando, surgiu essa delicinha aqui, que sou eu. É muito sacanagem falar isso. Sim, quando meu pai, que era homem, se juntou com a minha mãe, que era mulher, surgiu esse anjo celestial. Um filho. Você tem que entender que o seu processo de criação, de manifestação é exatamente o mesmo. Você tem que usar os dois princípios. O famoso princípio do gênero, tratado até no Kybalion. Até não, tá no Kybalion, um dos livros mais antigos aí de manifestação do mundo, do meu amigo Hermes Trismegisto, que ontem eu tomei uma cervejinha com ele, massa. Então quando você junta masculino e feminino, que são os seus pensamentos, que é a parte mais racional, com os seus sentimentos, a criação surge. Surge o quê? O seu desejo. Se você se elevar ao nível do seu desejo, você o obtém constantemente com sentimentos e pensamentos. E muita gente pensa, pô, Taufik, tem que ficar fazendo isso o dia inteiro. Cara, você conseguir manter sim, mas um grande sentimento que sai do teu peito, por exemplo, antes de dormir, que você configura o seu subconsciente, é suficiente. Por incrível que pareça, você não precisa ser uma pessoa perfeita, você só precisa fazer isso poucas vezes ao dia, entendeu? Então a manifestação ela vem quando o teu coração e a tua mente estão alinhados, assim como um filho nasce quando essas duas energias estão alinhadas. Essas duas energias existem dentro de nós. E é por isso que tem aquela história do Adão e de Eva, que a Eva sai da costela de Adão e a partir disso todo homem sai de uma mulher. Isso significa o quê, Taufik? Que você tem que criar, se você quer um homem ou uma mulher, né, manifestar uma pessoa, você tem que criar esse homem e essa mulher primeiramente dentro de si. Sim. E depois alinhar esses pontos. Um outro ponto interessante, e possivelmente o mais interessante é que a manifestação, ela se trata especificamente de frequência, cara. Muitas pessoas... Porque isso aqui é... será que eu falo isso mesmo? Eu não sei se eu deveria falar. Que você acha que muitas vezes você vai numa igreja muito pobre, digamos assim, e as pessoas estão lá, por favor, Deus, me dá. Pedindo pra Deus, chorando e etc. E é por isso que muitas vezes você conhece pessoas boas que não têm as coisas na vida, que são maltratadas. Por quê? Por causa da frequência delas. Vocês pedem mal, como está escrito em Tiago. Ou seja, a sua frequência, ela é o que faz as coisas manifestarem na sua vida. E a sua frequência, vamos lembrar aqui, a sua frequência trata-se de pensamentos, que é a parte do seu intelecto, e atitudes, que são a parte das suas ações, estados de ser e emoções. Ou seja, isso aqui precisa estar alinhado, caso você queira manifestar alguma coisa. Os seus pensamentos e as suas atitudes, que é a ação, estado de ser, humor e emoção, tudo isso precisa estar alinhado, como foi repetido no último ponto desse vídeo.
E como que a sua frequência se forma, digamos assim? Eu poderia ficar falando isso aqui. Na verdade, eu precisaria de um vídeo. E na verdade, tem vários vídeos aqui no canal sobre frequência. Mas recapitulando, as tuas frequências se formam por crenças, atenção, convicção e identidade. As suas crenças é aquilo que você acredita. Você não pode ir contra aquilo que você acredita. Se você acredita que ganhar dinheiro é difícil, vai ser difícil. Se você acredita que o amor é ruim, que nenhum homem presta, velho, tu vai ver isso. Ou que nenhuma mulher presta, ou que o teu relacionamento tá fadado, ou fracasso. Cara, quem pode ir contra aquilo que você acredita? Você sempre vai achar coisas pra confirmar aquilo que você acredita. A sua atenção, ou seja, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde você coloca o teu foco, aquilo expande. Por exemplo, se você colocar o foco em mim e ver como que eu sou um ser humano bonito, eu me tornarei o ser humano mais bonito pra você. Isso é a razão de muito das dependências emocionais. As pessoas veem nas outras algo único e acham que aquilo é único no mundo e no universo inteiro, não se relacionam, não se apaixonam de novo e aquilo passa a ser a vida delas. Essa é a razão da dependência emocional, é a atenção. A atenção, ela aumenta, ela expande os problemas. Onde você coloca a sua atenção, aquilo é expandido. Se você coloca a atenção em uma pedra, ela torna-se uma montanha. Se você coloca a atenção em uma caneta, aquilo torna-se um livro. Se você coloca a atenção em uma letra, de repente você descobre que ali é o alfabeto inteiro. A atenção é uma medida muito importante, então tire o seu foco e a tua atenção de coisas que não prestam. Tipo, por que você fica assistindo notícia negativa? Por que você vai alimentar pensamentos negativos? Desapego em relação aos seus próprios pensamentos é essencial, cara. Então a sua convicção emocional, que é um dos pontos mais importantes aqui, também modifica a tua frequência. Então não vá com medo para as coisas, vá com convicção. A sua identidade é aquilo que você acredita ser, cara. Se você acredita ser alguém fracassado, triste, pra baixo, você sempre vai viver isso. E a manifestação vai ficar impedida por causa disso. Então, o que você precisa realmente compreender desse papo todo sobre manifestação é que a sua frequência é muito importante. Vamos lá, recapitulando sobre como que é a questão da manifestação. Não, mas pera lá. Quais são as suas técnicas favoritas de manifestação, Tofik? Cara, a técnica que eu mesmo inventei, que é você deitar na sua cama, ter um sentimento bom, visualizar as coisas e sentir uma emoção muito forte. Você entrar em um estado de consciência livre e acreditar que aquilo vai acontecer. Ou você fala, vai acontecer, o famoso botar o pau na mesa. Botar o pau na mesa vai acontecer, vai acontecer. Vai lá e faz e toma ações desmedidamente loucas e pra que aquilo aconteça. É louca por quê? Loucura pro mundo, que é racional pra caramba, que nunca percebem que as coisas não nascem por meio de racionalidades, mas sim de fé. Mas agora recapitulando, convicção emocional é o ponto mais importante. Se você tem a técnica da visualização de ver os teus sonhos, sentir aquilo como já realizado, supor que aquilo já aconteceu e acreditar firmemente que isso funciona, não duvidar no vosso coraçãozinho de galinha, aquilo irá acontecer de fato. Tudo se trata da sua convicção. Esse é o maior truque da manifestação, de não estar apegado emocionalmente à realidade para ver que aquilo vai acontecer de fato. Porque tudo o que você acha que vai funcionar, vai funcionar. Você não achou que você iria ser traído e foi traído? Você não achou que iria ganhar pouco e ganhar pouco? Você não achou que você era isso ou aquilo? Desceu os seus níveis, como eu disse, de possibilidades, né? Tabernaculou nas suas próprias possibilidades, entrou na sua própria criação. Assim, metaforicamente, fez o cristianismo a vida inteira falando sobre Jesus, né? Você não fez tudo isso? Sim, você fez. Você acreditou nisso. A tua palavra basta. Se disseres a essa figueira, sai daqui e lança-te ao mar, ela irá. Tá vendo? A palavra é mais importante, a convicção emocional tem que ser muito grande. Beleza. Espero que você tenha entendido isso. Agora eu vou te ensinar como resgatar alguns materiais. Aqui embaixo tem um grupo chamado Capital Magnético. Nesse grupo tem um e-book gratuito dessa aula inteira e mais uma porrada de livro armazenada lá gratuitamente pra você. Agora, quer fazer isso passo a passo, quer mudar suas crenças, sua identidade? Cara, em 7 dias pra conquistar o chuchuzinho que você quer, o amor que você tanto deseja. Mano, aqui embaixo tá o Despertar da Autoconfiança, um projeto pra, cara, explodir a tua vida em 7 dias. Então, toca aqui, conheça o Despertar da Autoconfiança e entre agora pra ele. Sério, isso aqui vai mudar a sua vida. Lá tá condensado, cara, todos os séculos de estudo que eu tive que me fizeram manifestar a vida dos meus sonhos rapidamente. Valeu! E vai acontecer o mesmo com você, pode ter certeza. Certeza e convicção é a delícia da manifestação. Guarda isso. Você chegou até aqui, você sim vai manifestar amanhã tudo que você quiser. Por quê? Porque você chegou até o final de uma aula. Então comente, o mundo é reflexo, caso você tenha chegado até aqui. Eu me chamo Tofik, eu falo de filosofia, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Segue aí, tamo junto.